eu foco na história da igreja primitiva. E em Lyon, nós sabemos que aqui é a igreja mais antiga, a igreja orgânica antes de Constantino. E neste período, essa igreja orgânica, onde os irmãozinhos, eles eram perseguidos, ora, eles olhavam um para o outro e eles se cumprimentavam assim: a graça de Deus permaneça contigo, permaneça na graça. Assim eles se cumprimentavam, permaneça na graça. E o que isso tem a ver comigo em Paris e o que isso tem a ver conosco, como missionários, como pastores? É muito simples, porque a gente pensa que a gente aprende a pregar, aprende a evangelizar, aprende a puxar botões. Se você entregar uma Bíblia para mim ou entregar uma Bíblia para você, e eu falo 10 minutos você tem, você vai falar. Você vai falar de uma maneira tão automática, porque tudo está aqui dentro de um software, mas quando você percebe, você já perdeu a graça. Você já perdeu aquela paixão que você tinha no início. Você já perdeu aquilo que a gente diz sobre o ministério encarnado, né? O Incarnational Ministry, ou Embodying the Good News. A gente está falando sobre as boas novas das Olimpíadas. Você corporiza a boa notícia. Porque, na realidade, na igreja primitiva, não existia evangelismo. Existia o evangelho. Eles compartilhavam o evangelho. Eles eram evangélicos porque eles criam no evangelho, no evangelion. Jesus, ele é o evangelho. Não existia o ismo, tanto quanto eles eram cristãos, sem o cristianismo. Tem que fazer uma diferença radical. Tudo aquilo que é ismo, tudo aquilo que tem a ver com o sistema, tudo aquilo que tem a ver com, como a gente fala em inglês, scripted conversations. Eu venho aqui e falo de 1 a 3, ou de A a M até a Z, e aí eu levo aquele camarada de uma forma manipulativa. Isso não existia. Voltando ao Justo Gonzalez, ele fala que os indivíduos, eles estudam hoje sobre missiologia, naqueles dias não encontram qual era a metodologia. Era a existência daqueles seres, aqueles irmãozinhos e irmãzinhas que eles utilizavam as highways romanas, eles eram gente que viajavam, escravos, que traziam mercadorias, mas carregavam a boa notícia. Era o evangelho que estava dentro de cada um deles, sem o evangelismo. Eram cristãos, eles eram os cristinhos de Deus, que era, aliás, uma maneira pejorativa de dizer, fazendo referência ao Cristo, a Jesus o Cristo. Eles eram esses cristinhos porque carregavam esta boa notícia e a imagem de Deus neles. Tudo de uma maneira tradição oral, falando, um encontro humano, um a um, não existia esse arrastão, não existia fórmulas, nada disso. E Justo Gonzalez, ele faz esta abordagem de uma maneira tão linda, até porque o conhecimento do Novo Testamento, Hugo e Wellington, nunca foi algo acadêmico, que tem a ver com PhD, com um Masters em divindade, nada disso. Minha esposa está aqui do meu lado, ela está terminando um doutorado no Fuller, que é um dos seminários mais renomados do mundo, mas conhecimento do Novo Testamento não tem a ver com conhecimento teórico, acadêmico. Tudo isso é importantíssimo, mas conhecimento do Novo Testamento tem a ver com experiência do Evangelho. Da maneira que você conversa com os indivíduos, existe um question mark, existe uma pergunta que eles olham para você e começam a perceber que você está exalando o aroma de Cristo, a boa notícia. É isso que eu fui fazer, Hugo e Wellington, me miscuindo, sendo um manager, ali gerenciando 20, 25 voluntários, conhecendo centenas de pessoas, meu Deus. Conheci lá, conversei, por exemplo, com o técnico de voleibol que vi no metrô da Austrália, de voleibol, beach voleibol. Depois fui lá, conheci também um pai de um rapaz que estava jogando no voleibol dos Estados Unidos. Eu fiquei quase todos os jogos de voleibol dos Estados Unidos, do Brasil, masculino, feminino, ping-pong. Meu Deus, foram dezenas de encontros, que tem a ver com desse ministério encarnado, como a gente fala em português. É o Incarnational